Fala, meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, e eu tô aqui para apresentar para vocês uma aula sobre segunda revolução industrial, o momento em que o sistema capitalista de produção e de sociedade controla e toma o mundo. Este é um processo que vai se dar no século XIX, mais ou menos. Vamos lembrar, muitas coisas não têm uma data exata, mas são processos, ou seja, são coisas mais fluídas. Acontece por volta de 1860. A gente precisa recapitular. A primeira Revolução Industrial acontece no século XVIII, na Inglaterra. Do século XVIII para o século XIX, a burguesia, esta classe social da propriedade privada, do comércio, dos direitos individuais, toma o poder na Europa. Já estava no poder na Inglaterra desde a Revolução Inglesa. Toma o poder na França com a Revolução Francesa. E durante aquelas primeiras décadas do século XIX, a burguesia toma o poder na Europa, principalmente na Europa Ocidental. E qual a consequência disso para o mundo? A gente precisa entender o que é que a Revolução Industrial fez com as coisas e, mais do que com as coisas, com as mercadorias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere pagar R$500 em uma camiseta feita pelas mãos humanas, por artesãos, por pessoas com habilidade, ou você prefere pagar R$30 em uma camiseta feita por uma máquina? Imagino que, por mais dinheiro que você tenha, você prefere pagar 30 do que 500. Você prefere comprar um produto barato, um produto industrializado. E olha que interessante. Quando a Inglaterra se industrializa, o preço das mercadorias cai. E com isso a Inglaterra vence a concorrência. A grande arma do capitalismo se chama mercadorias baratas. Você já imaginou se as camisetas da Inglaterra chegarem na França? O que vai acontecer com os artesãos franceses? Eles vão quebrar. Eles vão ficar sem conseguir vender as suas mercadorias. Em outras palavras, ou a burguesia do restante da Europa também se industrializa, ou seja, também consegue concorrer com os preços da Inglaterra, ou então perderão a concorrência. A segunda Revolução Industrial é o momento em que o processo de industrialização, essa nova forma de se produzir mercadorias, se expande por todo o mundo. Vamos ver? Existe então uma expansão industrial para a Europa, mas também para os Estados Unidos, especialmente os estados do norte, se industrializam também. E até mesmo o Japão, lá na Ásia, também se industrializa. Ou seja, vários países agora têm fábricas e começam a produzir muitas mercadorias. Começam então a inundar os mercados com produtos. E qual é a consequência disso? Ampliação da concorrência faz com que o preço caia. E se o preço das mercadorias cai, o que cai também é a margem de lucro. O dono da fábrica vai ter uma queda no seu lucro porque a concorrência está maior. Então, para não perder dinheiro, sabe o que o dono da fábrica faz? Ele precisa reduzir o custo da produção. E para reduzir o custo da produção, sabe o que ele reduz? O salário dos operários. Os operários que já ganhavam muito pouco vão ganhar menos ainda. E além disso, muitas das fábricas não aguentam a concorrência. Então elas quebram, elas fecham e o número de desempregados aumenta. Sabe qual a consequência disso? O fortalecimento do movimento operário. Aqueles trabalhadores das fábricas começam a perceber que as suas condições de trabalho estão muito precárias. Vamos lembrar? Muitos desses operários acabaram de vir do mundo rural. Eles eram camponeses, tinham um pedaço de terra para cultivar, plantavam o seu próprio alimento, sobreviviam do seu trabalho. Mas agora, quando eles perdem as terras e vêm para as cidades, eles vão para as fábricas.
na fábrica ele não é dono do que ele produziu. Ele trabalha, ele vende o seu tempo por dinheiro, por um salário. E agora este salário não está sendo suficiente para a sua alimentação, para a sobrevivência do operário e de sua família. Os operários começam a ver que esse sistema é injusto e os operários começam então a se organizar. Eles chegam para o patrão e falam: patrão, não está dando para comer com esse salário. E o patrão fala: sinto muito, mas não posso aumentar o seu salário porque senão o meu lucro cai, a produção cai e a fábrica fecha. Então você, operário, é que se resolva. Ou você aceita esse salário, ou você vai embora. Afinal, caro operário, você é um indivíduo livre. Você não é um escravizado. Você está nessa fábrica porque você quer. E se você sair para a porta da fábrica afora, existem milhares de desempregados querendo trabalhar aqui. Olha que situação complicada. Mas mesmo assim, os operários se organizam e o movimento operário descobre uma ferramenta, uma estratégia de reivindicar direitos. Essa estratégia é a greve. Senhor patrão, essas condições de trabalho não são possíveis. Então, nós iremos parar a produção. Nós não iremos trabalhar até que as condições de trabalho estejam melhores. Está nascendo uma experiência nova aí. Os trabalhadores agora param a produção, isso afeta o lucro do patrão, do dono da fábrica, forçando o dono da fábrica a negociar com esses operários. O movimento operário faz greves por aumento salarial, mas eles começam a perceber também que eles precisam de certas leis que os protejam. Só que tem um problema. Quem faz as leis é o parlamento. E para você chegar no parlamento, você precisa ser votado. Só que o operário não votava. Sabe por quê? O voto era censitário. Só quem votava naquele momento são as pessoas que têm dinheiro. O movimento operário começa a lutar por sufrágio. O que é isso? Pelo direito de votar e direito de ser votado. Os operários estão querendo não apenas igualdade diante da lei, mas eles estão querendo participação política. O movimento operário vai se fortalecendo por toda a Europa e isso assusta os industriais. Várias ideias estão circulando. Ideias liberais, ideias nacionalistas, ideias socialistas e anarquistas. O movimento operário vem com força. E diferentemente dos camponeses, se os operários param a produção, isso interfere diretamente no lucro da fábrica. O movimento operário é talvez o grande ator político desse século XIX. Mas a segunda revolução industrial vai nos trazer mais consequências. As fábricas que sobrevivem à concorrência precisam desesperadamente de mercados consumidores. Para pensar. O dono da fábrica de camisetas precisa vender camisetas. Se todo mundo na Inglaterra já está cheio de camiseta, a gente vai precisar de novos compradores fora da Inglaterra. Sabe o que vai começar? Uma grande expansão comercial que nós vamos chamar de neocolonialismo. Precisamos vender nossas camisetas. Então sabe o que a gente vai fazer? Inglaterra, nós vamos conquistar territórios. Nós vamos conquistar territórios na Ásia e na África. Para quê? Para vender os nossos produtos industrializados. Vai começar uma nova relação colonial, diferente daquela que Portugal e Espanha fizeram. O objetivo agora não é buscar um produto muito caro, muito valioso. O objetivo agora é despachar, vender os nossos produtos industrializados. Dessa forma, a Europa vai criar uma nova relação colonial, empurrando goela abaixo uma série de mercadorias e também o seu modelo de cultura. Pense só, para que a Europa faça com que determinadas populações consumam suas mercadorias, ela precisa também impor os seus valores culturais. E uma coisa que vai facilitar esse processo são novas tecnologias. Por exemplo,
O telégrafo, que vai possibilitar uma comunicação quase instantânea. Por exemplo, o navio a vapor, que vai ligar e aproximar diferentes distâncias. O capitalismo industrial está conquistando o mundo. E a concorrência vai nos trazer graves consequências como guerras. Resumindo, segunda revolução industrial, expansão do capitalismo industrial por todo o mundo. A Europa expandindo e buscando mercados. E além disso, o movimento operário como um novo ator político. Agradeço sua atenção, tira uma foto da lousa, bom estudo e forte abraço.